Vamos dar uma olhada no que o Rica Perrone falou sobre essa sequência final aí do Brasileirão, né? Agora haja simulações e projeções, é sempre legal a gente ver quem, né, acompanha, a gente sempre traz o Rica por aqui também. Vamos ver o que ele falou aí sobre essa reta final, levando em consideração aí Botafogo 3 pontos à frente do Palmeiras, ainda tem o Fortaleza, o Flamengo dando uma melhorada aí, mas vamos ver qual que é o raciocínio dele em relação a esses últimos jogos do Brasileirão. São 9 jogos, ao mesmo tempo que é bastante coisa, é pouca coisa, né? Ao mesmo tempo que, não, é bastante 9 jogos, mas se jogou metade dele, já é reta final, é quase final do campeonato. Vamos ver. Fazer uma rápida amostragem aqui. Nós vamos aonde? Nós vamos no Palmeiras. Nós vamos no Palmeiras e olhar, porque Palmeiras e Botafogo hoje são os dois times que dá para dizer que eles disputam o título, né? Hoje o cenário é esse. Pode ser que apareça alguém amanhã, o Flamengo e tal, mas hoje, né, com o Fortaleza ali próximo, mas que a gente olha para o time e fala, pô, não tem o mesmo time de Palmeiras e Botafogo, claramente não tem. Então, se chegar uma surpresa, né, o Palmeiras focado só nisso, pior ainda a situação, e o Botafogo com o jogo da Libertadores, que pode dar uma dificuldade. O Palmeiras pega o Juventude fora. É fora, mas é o Juventude que não está lá muito bem, mas é outro jogo que o Palmeiras pode dar uma tropeçadinha aqui. Fortaleza em casa. Jogo decisivo entre os líderes. Corinthians fora. Recebe o Grêmio. Sai para pegar o Bahia. Sai para pegar o Atlético Goianiense, que está muito mal. E já deve até estar rebaixado aqui nessa rodada. Recebe o Botafogo no grande jogo do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo na casa do Palmeiras na antepenúltima rodada. Sai para pegar o Cruzeiro, que pode estar ali disputando meio que nada. Ainda mais se tiver numa final já conquistado a Copa Sul-Americana, acho que já teria conquistado aqui em dezembro. Encerra contra o Fluminense em casa. O que significa o encerra contra o Fluminense em casa? Presta atenção. Significa um carioca podendo não ajudar o Botafogo. Só que o Botafogo encerra também a sua participação no Brasileirão contra o São Paulo, que pode não querer ajudar o Palmeiras. Então, nós podemos sim ter um Campeonato Brasileiro que na última rodada os dois adversários vão acabar facilitando, se eles estiverem com a vida deles resolvida, eles vão acabar facilitando para o adversário para não dar um título para o seu rival, que é absolutamente justo, coerente. Incoerente é achar que o Campeonato de Pontos Corridos ganha o melhor e mais justo por causa disso, porque tem possibilidade real aqui de entrega. O Botafogo tem pela frente o Criciúma em casa. Aí vem a Libertadores com o Peñarol, né? O Bragantino fora, que é um time que tirou 2 pontos do Palmeiras e tá meio desesperado. Depois Peñarol de novo. E aí tem Vasco em casa, clássico. Cuiabá em casa. Galo fora, jogo difícil de ganhar. Vitória em casa. O Palmeiras fora. O Internacional fora e o São Paulo na última rodada. A pica pro Botafogo não vem agora. A pica do Botafogo vem no finalzinho. A do Palmeiras já vem mais próximo. Os jogos mais difíceis do Palmeiras talvez sejam os próximos. Os jogos mais difíceis do Botafogo são os últimos 4, 5. Porque aí o Botafogo sai para pegar o Atlético Mineiro, recebe o Vitória, que não é tão difícil, sai para pegar o Palmeiras, sai para pegar o Internacional. Então você tem 3 jogos aqui que o Botafogo não tem o favoritismo, né? Jogando contra grandes fora de casa, partindo daquele princípio básico que time grande em casa é sempre um pouquinho favorito. Então são 3 jogos bem difíceis do Botafogo sair de lá com 9 pontos, por exemplo. Mas o Palmeiras tem esse momento agora, que ele tem, como eu falei aqui dos jogos, ele tem alguns jogos um pouco mais difíceis pela frente logo de cara. Então, a tendência normal, se todo mundo for normal e igualmente bem, é o Botafogo abrir um pouquinho do Palmeiras para no final o Palmeiras se aproximar e ter essa decisão em casa contra o Botafogo e ainda contar com esse jogo Internacional e Botafogo, onde o Inter pode estar disputando uma vaga na Libertadores. O Inter está bem e vai fazer desse jogo, com certeza, um jogo muito grande para ele. Esse jogo do Internacional aqui é grande para o Botafogo, tá? Se o Botafogo não vencer ou não empatar com o Palmeiras fora de casa. Se quiser dar uma olhadinha também na situação do Fortaleza, que tem ali 55 pontos, são 5 pontos a menos do que o Botafogo, tá na briga, mas a gente tem aquela dificuldade de olhar, né, para o elenco e falar, pô, ele é tão forte quanto, mas pode acontecer. Ele recebe o Atlético Mineiro no próximo jogo, depois vai pegar o Palmeiras fora. Juventude fora, Vasco em casa, Fluminense fora, Flamengo em casa, Vitória fora, Atlético Goianiense fora e encerra contra o Internacional dentro de casa. A sequência final, tá, dos últimos 4 jogos do Fortaleza é muito boa para o Fortaleza. Ele recebe um Flamengo, ok, mas que pode estar envolvido numa outra decisão em casa, né, no final do mês de novembro. O Vitória fora, que não está muito bem, o Atlético Goianiense, que já deve estar rebaixado na penúltima, encerra em casa contra o Internacional. Então, os jogos mais difíceis ele vai estar dentro de casa. Ele tem uma possibilidade aí de fazer um bom encerramento de Campeonato Brasileiro. Acho que o título seria hipócrita aqui da minha parte dizer que eu acho provável, que eu acho
que a tendência é essa. Eu acho que a tendência é ficar entre Botafogo e Palmeiras, mas o Fortaleza tem uma tabela possível. Se for analisar o restante da tabela, nós vamos ter que olhar aqui, fazer um vídeo de 25 minutos, e aí talvez eu faça um outro amanhã, que é para focar ali embaixo, na zona de rebaixamento. Mas a tabela de Palmeiras e Botafogo, se tivesse a classificação planejada na tela agora, ela indicaria o Botafogo conseguindo abrir alguma coisinha no Palmeiras agora, 2 pontinhos e tal, o Palmeiras retoma, e aí vem os 2 jogos decisivos, contra o Palmeiras na casa do Palmeiras, e depois Botafogo Internacional na casa do Internacional. De modo que dá para cravar que não há grande favoritismo. O importante é saber o quanto a Libertadores vai mexer com o time do Botafogo no Brasileiro, e se o Palmeiras vai manter o padrão de jogo tradicional dele, ou se vai jogar o que jogou, por exemplo, contra o Red Bull no final de semana. Esse é o ponto. E o Fortaleza está ali, correndo por fora, olhando. Vai que, né? É uma análise muito boa, muito interessante, de fato. Por quê? E aí é um pouquinho pra gente torcedor também. Porque, de fato, né, eu vi alguns comentários aí, eu falei que na minha cabeça o empate contra o Bragantino era normal. Muita gente falou, pô, mas o momento do Bragantino, enfim, mas isso é na minha cabeça. Mas eu vi uma galera pensando diferente. Mas é normal que o Palmeiras, e o Rica falou 10 jogos, vai ser 9 mesmo, né? É normal que o Palmeiras não vença os 9 jogos. É muita coisa, tá? 9 jogos é muita coisa. O Palmeiras ganhou 7 agora seguidos, né? 6 ou 7, enfim. 9 jogos é muita coisa. Então é normal que realmente o Botafogo abra um pouquinho mais, né? É normal isso acontecer para se decidir lá na frente. Então vai da gente também, como torcedor, ter a maturidade também para entender isso. Falar, o Botafogo ganhou agora, a gente empatou, né? Os caras abriram, mas ainda dá. A gente tá hoje a 3 pontos, aí, sei lá, vai que os caras abrem 5 em determinado momento, são 2 rodadas, aí depois cai para 2, enfim, pode ir variando bastante, ou também pode ser que, sei lá, numa dessa o Botafogo comece aí perder, empatar os jogos e o Palmeiras passe. Pode acontecer de tudo. E aí, em qualquer situação, nós como torcedores precisamos entender também o momento do campeonato, né? Essa sequência que é difícil. O Palmeiras se coloca mais uma vez disputando o título brasileiro, o Botafogo de novo na frente. E a pressão é igual para os dois, do Palmeiras de buscar um título importante na temporada, o Botafogo ainda tem a Libertadores, e do Botafogo de exorcizar, né, a pipocada do ano passado. Tudo bem que não vai mudar nada, eles ainda pipocaram ano passado, mas acho que seria, de certa forma, uma lavada dos caras, especialmente se ganharem com o Palmeiras de vice, que ano passado, vocês lembram, eles nem de vice ficaram, eles foram para pré-Libertadores, para vocês terem uma noção. Mas a análise do Rick aí é precisa, a meu ver, cirúrgica mesmo, e vai de nós torcedores aí apoiarmos e até chegar nessa final. Por mim, seria ótimo se a gente chegasse lá no jogo no Allianz, tipo na frente, sei lá, 4 pontos à frente, vai. Porque daí, se os caras ganhassem, chegaria no máximo a 1. E aí depois a gente já teria essas 2 últimas rodadas, né, com os caras tendo jogos difíceis, né, no caso, mais o Inter, né, tem o São Paulo, e a gente tendo aí o Cruzeiro e o Fluminense, né? O Cruzeiro talvez já campeão do Sul-Americano, o Fluminense, né? Talvez, tem que ver também se o Fluminense já escapou do rebaixamento e aí não ajudaria o rival. Então, enfim, seria legal pra caramba chegar na frente lá, mas eu acho que vai chegar muito próximo. 1 ponto de diferença, ou até igual, para ser uma final mesmo, né? Esse confronto direto. Beleza? Mas deixa sua opinião aí, seu like, sua inscrição, muito importante. O link do canal do Rica Perrone aí na descrição. Tamo junto.